Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um podcast. E a minha convidada hoje é Hilda Andressa, proprietária de uma escola infantil. Hoje nós vamos falar sobre como preparar os adolescentes, trabalhando primeiro a infância. E aí, eu gostaria, Andressa, que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu trabalho, e quais que são as suas preocupações nessa infância, nessa primeira infância. Boa tarde, Cleusa. Eu sou a Andressa, sou proprietária da escola Baby House e hoje eu trabalho com crianças de 0 a 6 anos de idade. E a nossa preocupação hoje é essa mesma, como preparar essa criança para essa adolescência que está tão perto, Sim. que passa tão rápido. E nós temos hoje muitos desafios a enfrentar durante a infância para preparar esse adolescente para esse adolescente para a juventude, para o estudo. Para se tornarem adultos, né? Exatamente. Sim, também, né? E o que você vê, Andressa, hoje como alguns desafios que você encontra? Porque a gente sabe que uma criança bem educada, com bases importantes, eles vão se tornar adolescentes e adultos mais saudáveis. O que você encontra hoje como um desafio para trabalhar com essas crianças? Até na sua fala, uma criança bem educada. O que é uma criança bem educada? A gente sempre se pergunta isso. O que é uma criança bem educada? Nós temos muitas, lá na escola mesmo, eu tenho várias funcionárias de várias culturas, que vieram de diferentes criações. Então, o que é ser o bem educado? Então, hoje eu recebo crianças que a família tem a prioridade dessa criança ser feliz. Independente de qualquer coisa, meu filho tem que ser feliz. Sim. E o que a gente vê hoje muito é essa questão de evitar a frustração do filho. Meu filho não pode receber um não, porque ele vai ficar nervoso, se esse nervoso vai desencadear uma outra coisa. E começa ali essa nossa questão do ser feliz. O que é ser bem educado, o que é ser feliz. Sim, sim. Bom, eu acho assim, né, Andressa, que a gente não tem como ser feliz se a gente não for triste primeiro, né? Como que a gente conhece um sentimento sem conhecer os outros, né? E ser feliz, com toda certeza e toda segurança, não é ser frustrado, muito pelo contrário. Eu acho que o ser feliz é saber lidar com as suas emoções de uma forma saudável. E para lidar com as emoções de uma forma saudável, a gente passa, sim, pela frustração, que causa irritação, tristeza, descontentamentos, né? Então, o que eu gostaria de dizer para os pais é que felicidade não quer dizer ausência de frustração ou ausência de tristeza. As crianças, elas precisam de limites, elas precisam de regras, elas precisam de rotinas. Porque como é que eu vou aprender a lidar com as minhas emoções se eu não tenho essas regras, esses limites, né? Freud dizia que se nós não tivéssemos a cultura, o cuidado, a contenção, nós estaríamos criando pequenos monstros, né? Então, não ter não e não ter frustração não é algo que vai deixar a criança feliz no futuro. E a gente precisa também aprender aos valores que a gente precisa dar para essa criança. Muito mais importante dela ser feliz, nesse sentido de que ela não tem... ela pode fazer o que ela quer, quais são os valores que estão embutidos para que ela consiga se relacionar quando adulto e quando adolescente, né? Então, eu acho que hoje está faltando muitos valores nesse sentido de trazer para as crianças e respeito ao próximo. O que eu me deparo muito é o seguinte, nós temos ali uma turma de 15 alunos. E um aluno, a gente começa uma atividade, aquela criança, ela bate no colega, puxa o trabalho do outro, e ela acaba, a gente precisa conversar, não pode fazer assim, mas apenas conversar, conversa, a gente percebe assim que a criança, ela espera algo mais. Sim. E a nossa estratégia é o seguinte, você quer continuar brincando, fazendo essa atividade? Quero. Então, você precisa respeitar o seu colega. Mas, quando volta para a atividade, volta de novo, a bater, empurrar. Então, assim, a gente tira a criança daquele momento da atividade e deixa ela pensando um pouco. Sim. Eu vejo que, hoje em dia, esse processo do pensamento, de tirar da atividade, a gente bate muito de frente com os pais. Sim. Porque eles falam assim, não, eu não quero.
Eu não quero que meu filho saia da atividade. Sim. Eu não quero que meu filho perca aquele momento porque vocês não deram conta dele, um exemplo assim. E acaba que também o outro pai, que tá o filho que apanhou, que perdeu ali uma atividade, rasgou uma atividade da criança, ele também não quer que o filho dele ninguém quer que apanhe, sofra. Né? Sim. Então, assim, a gente... É um conflito enorme, enorme, porque a gente recebe um pai, olha, fulano tá batendo muito no meu filho e eu não quero que ele venha para a escola para apanhar. Eles usam essas palavras assim. Claro. E a gente fala, não, a gente vai conversar com a criança. Aí a gente se depara com a família, mas eu não quero que meu filho perca atividade, eu não quero que meu filho pense, o pensamento não pode se transformar em algo ruim. Você já ouviu falar isso? Sim. Vou deixar no cantinho do pensamento. Sim. Então, pensar é algo ruim? Nossa, que desafio, hein, Andressa? Essa é uma dificuldade enorme. A primeira coisa que eu imagino aqui, que eu vejo que é muito importante, é diferenciar o que é uma criança que não tem uma boa educação de uma criança que tem realmente um problema. Né? Crianças que têm o transtorno opositor desafiador, elas podem ser traumatizadas, elas podem estar sofrendo de um trauma que pode ter sido gerado no parto, na gestação, em função de alguma coisa alimentar, de qualquer coisa pode traumatizar uma criança e ela desenvolver o transtorno opositor desafiador. Ou ela também pode vir de uma criança que tem altas habilidades, né? Então, é muito importante fazer uma investigação detalhada, porque é muito difícil você lidar com tantas cabecinhas, né? 15 crianças dentro de uma sala de aula e querer que tudo seja perfeito. Aí a gente vai estar querendo viver num mundo idealizado que não existe. Por isso que é muito importante que a gente ensine os nossos filhos a se relacionar, não a ser feliz. Eles precisam se relacionar bem. Uma criança que ela sofre dessa desorganização, ela vai estar fadada ao isolamento, porque ninguém vai querer brincar com ela, ela vai ter que ir para o cantinho do pensamento muitas vezes, né? Então, eu chamo a atenção dos pais para que eles observem que os filhos precisam aprender a se relacionar. E isso começa em casa. Né? E esse olhar atento também para ver se o filho tem algum problema. É muito bom quando a gente descobre alguma coisa tão precocemente e ajuda aquela criança a se desenvolver de uma forma saudável, né? Então, quando a gente faz o orientação? encaminhamento, então, o que a gente faz na escola? Quando a gente observa uma criança saindo muito ali dos combinados, vamos dizer assim, a gente coloca alguns combinados na sala e a criança todo dia ela sai dos combinados, todas as horas, todos os minutos. Então, a gente faz um encaminhamento para um psicólogo, para um neuropediatra. Então, a gente faz um encaminhamento, mas nem sempre a família procura realmente. Sim. Esse que está sendo um dos maiores desafios hoje. Porque eu imagino tanto que é difícil mesmo você identificar isso, né? Então, vamos lá, vamos dizer aqui dos marcadores, né? Vamos diferenciar o que é uma criança que tem um mau comportamento por ser uma criança mal educada e uma criança que ela tem realmente um problema, né? Uma criança que rói unha, uma criança precocemente que rói unha, uma criança que tem transtorno do sono, que tem perturbação no sono, que não dorme bem, uma criança que faz xixi na cama com muita frequência, uma criança que está com a sexualidade muito desenvolvida tão precocemente. Para a idade, né? É para a idade. Então, nós temos que ver alguns marcadores para que a gente identifique isso, ou para que a criança seja identificada se é um problema ou se é só um mau comportamento. E qual a idade, assim, em relação a essa questão da sexualidade que a gente pode observar na criança? A gente tem que observar ela sempre. Existem alguns momentos que são... que se discrimina o desenvolvimento, né? Que você consegue observar o desenvolvimento. As suas crianças até 6 anos, elas são inocentes, completamente inocentes. Então, se elas trazerem para a escola coisas da sexualidade, precisa olhar. Ou teve algum abuso, ou ela viu uma cena de sexo. Presenciou, ela assim. presenciou alguma coisa, alguém mostrou para ela alguma coisa, né? Então, nós temos que ficar muito atentos com essa questão da sexualidade. Porque a sexualidade mesmo, o despertar da sexualidade, ela vem bem mais tarde. Agora vem uma curiosidade. Ela consegue perceber que o corpinho do menino é diferente do corpinho da menina.
Isso ela tem curiosidade desde 2, 3 anos, 4 anos, ela vai ter essa curiosidade de ver a diferença do corpo, mas não entende absolutamente nada do que é sexo. Então, se ela tem isso, tem que olhar. O que você vê isso na escola? Você vê alguma coisa nesse sentido? Não, eu perguntei assim mesmo para a gente se prevenir em caso da gente ver alguma coisa. Eu vejo assim, criança que comenta que dorme com os pais. E isso me deixa um pouco... eu converso com a família. Quando eu sei que a criança dorme na cama dos pais, eu falo, a criança não está dormindo, hein? Criança que... Eu já ouvi de uma psicóloga ela falando que a gente pensa que o nosso filho está dormindo, mas ele está prestando atenção em tudo, né? Sim. Prestando atenção em tudo. Então, eu sempre falo pro pai, fulano falou que dorme com vocês, então fiquem bem atentos, porque se está fazendo cama compartilhada, a criança pode estar ali pensando, você está pensando que está com sono pesado e não está. Sim. Então, eu sempre falo mais de alertar a família, né? Com certeza. Nós somos seres altamente intuitivos. Nós nascemos muito intuitivos. Uma criança de 3 anos, de 2 anos, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que é que está errado. Então, ela tem um radar, é quase como se fosse uma frequência de rádio. Eu costumo fazer essa comparação. Quem que enxerga uma frequência de rádio? Ninguém, mas ela chega com ruído, ou alterada, ou um bom som. Então, a intuição da criança é igual a uma frequência de rádio. Ela vai perceber se os pais estão brigados, se os pais estão fazendo um sexo e a criança percebe algo, mesmo que ela esteja dormindo, né? Porque existe um alerta muito grande. A gente nasce com um instinto de sobrevivência muito desenvolvido. Então, a gente, digamos assim, não é uma coisa que a nossa intuição não dorme, né? Nosso corpo dorme, mas nossa intuição não. Escuta gemidos, escuta alguma coisa, né? Então, a gente precisa ter proteção. Eu não sou a favor dos pais tomarem banho junto com as crianças. A partir de 3 anos, não tomem mais banho junto com seus filhos. Não andem desprovidos de roupas dentro de casa, né? A criança isso é polêmico, né? É muito polêmico. Muito polêmico. A minha postura pessoal é que não se faça para prevenir. Pode não acontecer nada. A criança pode ver o pai e a mãe sem roupa até os 10, 12, 15, 20 anos e não ter problema algum. Mas pode ser que tenha. Então, por que não prevenir? Eu vejo muito a criança chegando na escola, assim, triste. A gente tem um jogo que é Lego Education, que a gente tem umas carinhas que falam das emoções. Então, muitas vezes a gente vai montar um boneco e a criança monta um boneco triste. Por que você está triste? Aí é a questão, né? Por que você tá triste? A criança fala, porque meu papai e a minha mamãe, eles brigaram. Eu já recebi muito isso, assim. Sim, as crianças da criança falar, na hora do almoço, o papai e a mamãe, eles brigaram. Aí a gente tenta contornar, a gente tenta falar, mas o papai e a mamãe estavam conversando. Aí a criança, não, tava não, titia. Tá brigando tava mesmo. brigando mesmo. E aí a gente tenta conversar com a família, né? Pra eles pensarem assim, conversar mais só entre o casal. Mas eu sei que é difícil dentro de casa. Olha o radarzinho naquele ligado, momento né? ali, a gente quer responder naquela hora, né? Sim. Eu sou casada, eu sei como é que é. A gente Lógico. quer dar a resposta naquela mesma hora. Só que nós temos ali aqueles seres que estão ali de olho na gente, né? Tem 2 coisas aí, Andressa. A primeira coisa, a gente não usa porquê para criança. É mesmo? A gente não usa porquê. A gente usa o quê, como e o quê. O que aconteceu? Como assim, né? Você vai trazendo para a criança para que ela reflita e não para que ela te dê uma resposta que tem que dar uma explicação. Então, uma criança, eu sempre pergunto, por quê? Não se usa porquê com criança. Então, é uma orientação como é que nesse sentido. Como? O quê, o como e para quê. E não o porquê. Porque o para quê tem uma intencionalidade. O porquê tem uma explicação. Então, a gente não usa. Porque senão ela vai explicar e às vezes vai mentir ou inventar, que a criança também não mente tão precocemente, não pode se considerar uma mentira, né? Interessante, até mesmo pra gente passar para os pais, né? Sim. Porque por vezes a criança ela tá feliz lá na escola, super animada. Aí, quando a família chega, já fica triste. Meu filho, por que você tá assim? Aí, ela tem que contar alguma coisa, né? Sim, porque alimenta aquele sentimento. Assim, meu pai tá conversando comigo, Sim. quer saber. Interessante, vou falar isso para as tias lá. A briga dos pais. Como fazer? Bom,
A gente não é perfeito. O que a gente entende é que grande parte daquilo que a criança absorve do mundo, ela vem do contexto. Porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Sim. Então, no contexto daquilo que a criança observa do mundo, ela tem uma grande parte no desenvolvimento dela. Então, se uma criança, a cultura é muito importante, né? Uma criança que ela nasce lá no meio dos índios, com a cultura dos indígenas, ela é muito diferente de uma criança que nasce aqui no nosso contexto, ou na Inglaterra, Sim. enfim. Então, é só para configurar que o contexto aonde a criança se desenvolve vai moldar aquele serzinho a algo no mundo, a menos que a criança tenha um problema, tá, gente? Então, a gente tem que sempre fazer essas pausazinhas aí para fazer essas observações. Então, o pai e mãe podem brigar, mas não desqualificar, não usar... É dizer do incômodo, porque as crianças também não podem ter pais perfeitos. É muito difícil você ter pai perfeito e mãe perfeita, porque você vai ver a sua imperfeição. E como é que eu sou imperfeito com um pai e uma mãe perfeitos? Então, aí vai ser falso, né? Porque nós não somos perfeitos. A questão é como eu lido com isso. Papai estava triste, mamãe estava triste, mas a gente já se resolveu. Porque a gente mostra para a criança que há o problema, mas que há a solução para o problema. Então, a gente já se resolveu, a gente conversou e agora está tudo bem. Então, acho que a gente precisa passar essas orientações para as crianças. Essa parte de desqualificar, né? Eu acho que xingar. Palavrões, isso é muito difícil. diminuir o outro. Porque Isso. acaba que a criança reflete na escola, né? Com os colegas Ela vai reproduzir. também. Eu já tive também casos assim, Cleusa, de alunos trazendo palavrões. E aí a família, mas não aprendeu em casa. E eu falo, juro que eu nunca vi esse palavrão na escola também. Então, a gente fica naquele jogo assim, e agora, né? Foi aonde que essa criança viu esse palavrão? Músicas, a gente trazendo tem que ficar muito músicas. atento. Isso, e o YouTube, o que a criança está assistindo, ela também interfere na criança. Porque não são só os pais que têm influência na vida dos filhos. A escola, aquilo que ela assiste, aquilo que ela mexe na internet. E hoje, gente, a gente tem tanto conteúdo inadequado. Totalmente inadequado para crianças. Eu sou da linha de 0, assim, o que você puder fazer sem tela é o melhor. Com certeza. Porque, assim, eu tenho uma filha de 11 anos. Ela vai pro quarto dela, ela desenha, ela faz cartinha, ela pinta, ela mexe com muitas coisas artesanais. E eu vejo, assim, o tempo passa e ela tá ali na criação, no mundinho dela ali, e aí vem com um presente para mim, uma cartinha. Esses dias ela fez vários cookies, assim, escrito. Aí, quando cada cookie que eu abria, tinha escrito assim, mãe, eu te amo, outro, mãe, é preciosa, mãe. Aí eu falo, se ela tivesse no celular, não teria esse tempo para fazer isso. E ela é muito criativa, acho que desenvolve mesmo essa criatividade. E eu percebo, assim, que a criança que fica muito no celular, ela tende, eu não sei se eu tô certa, mas a ser mais birrenta. Com toda certeza. Eu percebo criança entrando na escola e não quer entrar. Aí a família fala, mas não quer entrar. Mas não quer entrar quando eu vou ver, eu vou até o carro. Muitas vezes eu vou até o carro, a tia vai até o carro, a criança está lá com esse celular na mão. Aí eu falo, tava com o celular na mão, vai deixar o celular para entrar na escola? Não vai. O grande problema que eu vejo é porque o celular, ele é muito prazeroso. Ele estimula o sistema nervoso central de uma forma incrível. Nós não podemos negar isso. Então, eu vou viciar uma criança ao prazer. Porque nós somos seres, que nós somos movidos pela lei do menor esforço e pela lei do prazer. Nosso cérebro é para o prazer, para viver da melhor forma possível e para economizar energia. Né? Então, essa contenção ela é muito importante. Eu sou totalmente a favor de criança não ter telas. Celular, então, nem se pensar. Às vezes, um filme educativo, uma coisa educativa, que assiste junto com os pais, está tudo bem. Né? Que hoje é praticamente impossível as crianças ficarem sem tela. Mas tem que cuidar muito com isso. O celular, ele é altamente viciante. Sim. E a gente conter isso, como é que eu vou dizer para uma criança para ela não mexer no celular se é prazeroso? Nós não ficamos sem o celular, que somos adultos.
Nós E estamos... o tempo passa de uma velocidade, Isso. assim, impressionante. Nós fizemos um No podcast celular. que nós falamos sobre o ócio. Eu não vou lembrar direito qual deles, mas nós falamos sobre o ócio criativo. Que a sua filha está no ócio criativo. A criança precisa não ter nada para fazer para que ela realmente seja criativa, entre em contato com as suas questões, com as suas criações. Isso é muito importante que se Cleusa, faça. essa questão do celular ela é tão séria, porque assim, nós recebemos crianças que comem apenas se estiver assistindo televisão ou no celular. Então, a criança, ela aprendeu que ela só vai abrir a boquinha, que ela só vai comer se ela estiver assistindo alguma coisa. E a gente desmamar isso é um desafio muito grande. Totalmente. Porque nós não vamos dar nossos celulares, eu falo, não existe isso para a criança assistir. E aí entra a questão, assim, até que para conversar um pouco sobre a adaptação de criança na escola. Porque nós recebemos criança que vem de vícios de celular, e aí a criança passa semanas chorando. Sim. Mas ela não está chorando, assim, porque ela tá tendo um sofrimento ali na escola. O sofrimento dela é a abstinência mesmo. Sim. Do celular, porque ela Sim. ficou muito tempo, às vezes, com a babá. E eu já tive essas duas experiências, de babá e de pôr na escola. E, sem sombra de dúvidas, eu falo, eu sempre vou optar pela escola. Não porque eu sou dona de escola, vou sempre puxar a sardinha pro meu lado. Mas porque existe a convivência, Mas né? porque eu vivenciei isso. Da minha filha ficar ali dentro de uma casa com uma pessoa só, sem muito estímulo, sem uma atividade. E aí você acaba, aquela criança acaba ligando a televisão e fica ali horas e Claro, horas claro. naquela situação de passiva. Sim. O que eu digo é que a gente precisa ter muitos estímulos diferentes para as crianças, né? E cuidar também para que tenha o ócio. Eu queria contar uma experiência aqui, que eu estive recentemente, semana passada, de férias, e eu estava num hotel, e claro, eu, Cleusa, né, sou psicóloga, eu fico observando, mesmo que eu não queira observar, vem Tá automaticamente. E vi uma cena que me chocou profundamente. O menino já devia ter uns 11 anos, e ele estava com o celular assim, e a mãe aqui do lado, de pé, com o prato de comida, enfiando a comida. E ele, abre a boca. Ele estava ali. O menino estava vidrado no aparelho, e a mãe, para alimentar o menino, estava ali, enfiando na boca do menino a comida. Isso é um absurdo. Isso não, é um absurdo, porque você está fazendo uma coisa para uma criança que ele já se dá conta de fazer. E você não faz aquilo que uma criança já sabe fazer. Você não dá banho numa criança se ela já sabe tomar banho. Você não dá comida na boca se uma criança já sabe comer. Maria Montessori fala isso, né? Sim, você vai criar. O que você está criando, né? Pessoas que não têm autonomia. Como que nós vamos ter adolescentes sem autonomia, né? Adultos sem autonomia? Estamos criando robôs que só recebem ordens e cumprem as ordens? É muito complicado isso, É né? desafiador. É desafiador. Eu tenho muito cuidado, Andressa, para a gente não culpar os pais também, né? Sim. Os pais andam sobrecarregados. É isso mesmo. E, às vezes, eles precisam que os filhos deem um descanso. Eles falam assim, uma família que me procurou falou, a minha dificuldade é em sentar numa mesa de restaurante, comer bem, sem meu filho estar levantando, sem meu filho estar incomodando as outras pessoas. Então, eu acabo entregando o celular, Sim. porque a gente ali fica tranquilo. Sim, ele é um recurso, né? Que É é um utilizado recurso. em alguns momentos, né? Mas eles poderiam ser usados só em momentos de emergência mesmo. Eu não sei, E porque não na minha época do meu filho de 15 anos não tinha, né? E como que eu sentava na mesa do restaurante? A gente se desenvolvia. compara. Não adianta falar que não vai fazer uma comparação que vai. Sim. E sempre meu filho sentou na mesa do restaurante. Sabe qual era o recurso que eu usava? Eu sempre levava, assim, uns caderninhos para ele ficar desenhando. Então, eu andava na minha bolsa com giz de cera, canetinha. Aí eu entregava para ele, a gente comia, conversava e ele sempre ficava desenhando. Aí, claro que ele falava, mamãe, olha o que eu desenhei, o que eu pintei. Eu ajudava, Claro. pintava também, interagia com ele. Ali, com seus 2, 3 anos. Era um recurso que eu usava, assim. Isso é muito Hoje importante, tem né? aquelas telas, não é um tablet, mas ele desenha também. Eu falo, carrega um daquele, desenha. Diminui um pouco ali aquela questão da tela, de ficar ali tão viciado, né? Sim. Mas realmente assim, a gente fala. Aí eu já escutei também as pessoas falar, a gente não pode tirar do filho da gente o que é o mundo hoje. É a Sim. tecnologia. Mas não precisa ser tão precoce. Não precisa ser tão precoce, eles vão aprender.
Eles vão usar a tecnologia, queiramos nós ou não, mas ela não precisa ser estimulada a ter, né? Aí eu vou te dizer uma coisa, usa de forma que não sabe. Por exemplo, eu tenho um filho de 15 anos. Ele é muito bom em videogame, faz tudo na celular, mas na hora de digitar no Word, um trabalho da escola não sabe. Exatamente. E era uma Não coisa sabe. que eu gostaria de Eu tenho falar que para digitar você. para ele na escola, porque ele não sabe digitar no Word, não sabe fazer uma planilha de Excel. Porque eu queria até falar uma coisa que eu fiquei com vontade de falar, que é a ausência da escrita. Hoje eu tenho, às vezes eu vou escrever alguma coisa, eu adoro escrever à mão. Eu falo assim, caramba, como é que escreve isso? Porque se você vai no Word, ele já te diz que está errado. Isso. Então, você não grava, você não desenvolve. O exercício da escrita é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral. Então, nós precisamos escrever. Nós E da letra precisamos cursiva, ler. então, né? E ele vai vir através da atividade do coordenação motora, do pintar, do desenhar, né? Do contornar. Então, nós precisamos. Hoje eu fico assim pensando, o que será desses jovens que não sabem escrever? E não é escrever no Word, é escrever à mão. O exercício de escrever à mão desenvolve regiões cerebrais importantíssimas. E nós estamos perdendo isso. E assim, lá na minha escola, nós assim, trabalhamos com crianças até 5 anos ali o credenciamento até 5 anos, mas tem criança que completa 6 naquele mesmo ano. No ano seguinte, essa criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental 1. Eu sempre falo o seguinte, como que eu vou colocar essa criança lá no primeiro ano, no segundo ano, se eu não preparar essa criança aqui agora? Sim. Então, o nosso foco ali no Infantil 5, eu já começo no 4, mas o foco firme mesmo no Infantil 5 é essa criança trabalhar bastante a coordenação motora fina, porque ela vai escrever muito cabeçalho. E escola, se dependendo do nome que ela for, a escola for muito grande, vai ter o cabeçalho da escola, enorme, com a data, o nome da professora, o nome do aluno. Então, eu trabalho bastante essa escrita da criança e também a leitura. Sim. Leitura, assim, a gente trabalha a fluência da leitura, com interpretação do texto. E eu vejo, assim, que a criança, eu vejo e eu vivenciei isso nesses 14 anos, eu consegui ver na prática, assim, que a criança que alfabetizou dentro da educação infantil, ela leva o ensino fundamental diferente. Uhum. Quem não alfabetizou na educação infantil, chega lá no ensino fundamental, ela quer continuar a brincadeira, ela não leva a sério. Uhum. Aí não lê, não tem, assim, aquela velocidade, aí tem dificuldade em matemática, em outras matérias. Ah, meu filho, ele tem dificuldade em ciência. Ele não tem dificuldade em ciência. A dificuldade dele é no português mesmo. E é interpretar. E não consegue ler e não entende o que está lendo. Sim. Geografia não é geografia. Não é geografia. É português. Até a matemática. Você não consegue interpretar a Sim, matemática. os problemas de matemática vêm do português. Você precisa ler para interpretar. Exatamente. Né? Então, está tudo interligado. Você tem toda a razão. É muito importante que se desenvolva de uma forma correta, respeitando cada faixa etária, né? E nós vemos hoje, assim, uma polêmica em relação a alfabetizar ou não dentro da educação infantil. A nossa BNCC fala que você pode alfabetizar até o 2º ano. Uhum. Acho que as leis, diretrizes e bases, assim, lá no Ministério, eu fui servidora do Ministério da Educação, eu participei de um evento que eles falavam pela LDB, que era até a 3ª série. Uhum. Então, se uma criança alfabetizar lá na 3ª série, ela só vai ter mais 2 anos para concluir o ensino fundamental 1. Uhum. É muito pouco para a Sim. criança ela ter ali uma fluência e saber interpretar, calcular e levar uma vida realmente acadêmica. Sim. Porque, mas é porque você pensa muito nessa vida acadêmica. Eu penso. Sim. Eu penso mesmo. Você tá porque se eu falo, e preparando, agora? né? Porque lá na frente a gente não vai cobrar? Claro, A claro. gente, a gente tem que cobrar isso dos filhos da gente. Eles estão ali para estudar. Eu falo Sim. pro meu filho isso. Você tá para estudar, meu filho. É o que você tem de responsabilidade. Esse é o trabalho e o estudo, né? O que eu vejo um pouco, Andressa? Eu acho que nós precisamos, sim, respeitar as faixas etárias das crianças. Sim. Tem criança que vai ter uma facilidade de ser alfabetizada. É uma questão que ela é do cérebro, ela veio assim. E tem crianças que não. Então, a natureza, você vai oferecer aquilo e vai estimular e vai incentivar, mas não obrigar, que aí é diferente, aí eu estou impondo algo, né? E nós temos um cérebro que ele não nasce pronto.
ele leva 18 anos para ficar maduro. Os últimos estudos estão dizendo que agora é até o 24. Não é mais os 18. Então, nós temos um cérebro que ele tem etapas de desenvolvimento, né? Quando a gente força muito uma criança a fazer, o Pedro Leopoldo mesmo falou no nosso primeiro podcast, que o filho dele tem atividades que ele não sabe fazer. O filho dele tem 8 anos. Da escola? Da escola. O que ele fala é muito além da capacidade cerebral da criança. Então, nós temos que cuidar para que não venham os excessos. Porque o excesso é tão pernicioso quanto a falta. Sim. Então, eu acho que esse é um grande desafio das escolas, né? E eu me coloco, assim, no lugar de vocês, né? Como é desafiador estar nesse lugar de conseguir dar conta disso tudo. De tantos elementos, né? E, assim, eu tenho até uma pergunta também para te fazer em relação a premiações. Muitas vezes a gente fala assim, a gente não sabe se a criança fez uma atividade, a gente dá uma premiação ou não dá uma premiação. Eu me divido muito com isso, assim. Tem famílias que falam, meu filho hoje não levou uma estrelinha. A questão do comportamento, voltando assim, o comportamento e tudo. Meu filho hoje não ganhou uma estrelinha e chegou em casa chorando. Aí o outro ganhou uma estrelinha porque foi realmente, a gente chama, foi elegante, foi educado com o colega, então vai ganhar uma estrelinha. E a gente percebe, assim, que é bem dividido. Eu não gosto de premiação. Tem família que fala, eu gosto de premiação. Então, quando o filho está ganhando, vai gostar da premiação. Quando o filho não ganha, não vai gostar da premiação. Então, eu falo, nossa, eu realmente é algo que me deixa dividida. Por quê? Eu premio meus filhos. Eu falo assim, meu filho foi lá, tirou uma nota boa, ou fez algo que me deixou, né, satisfeita. Porque os filhos nos deixam satisfeitos, sim. Não é aquela, eu vou fazer isso só para minha mãe ficar feliz. Não, ele tá fazendo e a gente, em família ali, todo mundo comemorou, ficou feliz. E eu falo, dou algum presente, dou alguma coisa. E em nenhum momento, assim, eu vejo meu filho sendo uma pessoa que tá fazendo as coisas só para ganhar, sabe? Eu vejo, o caráter dele não é esse. É o esforço, né? Não, ele é um menino, assim, muito bom. Ele ganha, ele tem dias que também não ganha, mas, assim, quando eu posso, eu dou uma premiação para ele e eu vejo que ele fica feliz e todo mundo tá ali contente. Então, assim, eu levo isso para dentro da escola, essa questão da premiação, principalmente na parte do comportamento. Sim. Ficou batendo no colega o dia todo. Não vai ganhar uma estrelinha. Mas a gente percebe que frustra muito, assim, claro. as famílias. E pra gente, Cleusa, é muito difícil, porque nós estamos ali no papel de escola. Eu não sou a mãe. Isso. Então, eu fico muito de mãos atadas. Como controlar aquele aluno que está passando dos limites, sendo que eu não sou a mãe dessa criança. Então, o que eu posso fazer? Conversar, pôr para pensar também. E aí eu trago também a premiação, porque eu percebo que a criança fica incentivada a sair com uma estrelinha. E o que é a sua... Assim, eu queria saber da sua opinião em relação a isso. Eu acho que a premiação em família é muito bacana, né? Porque você tem laços estreitos com a criança, né? E você faz parte do teu processo educativo e daquilo que você programou como educação. Na escola, eu fico um pouco com o pé atrás por isso. Porque você está em grupo e você se referenciar no outro, às vezes não ajuda você a crescer, faz você se encolher ainda mais. Porque uma criança que ela não se sente capaz, ela fica com raiva dela. Entendi. E isso não é positivo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente pode premiar capacidades, né? E não resultados. Sim. A capacidade, porque a referência é de eu comigo mesmo. Então, há 3 dias atrás, eu não sabia fazer a letra A. Agora eu sei. Eu posso ser recompensada por aquilo que eu conquistei. E não eu em referência ao outro. Aí isso é bastante delicado. E eu estou te falando isso, inclusive, por experiência própria, porque até comentei em algum dos meus podcasts. Eu tenho 2 filhos. O mais velho sempre teve facilidade absurda de aprendizagem. Ele não estudava, ele sabia tudo, ele sempre tirou notas boas, ele sempre teve excelente desempenho. O meu filho, o segundo filho, ele tinha dificuldades. Eu imagino que na época, porque hoje ele já tem quase 40 anos, o meu segundo filho, então era ele devia ter déficit de atenção e não foi observado, né? E quando quando o meu filho mais velho recebia as premiações, eu estava felicíssima.
Quando o meu segundo filho não recebia e ficava geralmente em último, eu achei horrível. Aí eu me dei conta do quanto é difícil ficar sem premiações, né? O quanto que a criança sofre, chega em casa sofrendo. Então, eu vejo que é uma coisa muito delicada. Eu acho que se eu fizer uma premiação dele com ele mesmo, tudo bem. Mas se fizer dele com o grupo, aí é mais E difícil. a premiação em relação ao comportamento? Olha, eu acho que pode ser feito algo que não fique tão evidente, porque existe a questão do condenar um comportamento e de estimular um comportamento a melhorar. Então, eu não condeno um comportamento. Eu estimulo um comportamento que é inadequado a ficar melhor, mostrando para a criança, falando com a criança, mostrando para ela. E quando ela consegue fazer esse processo, aí ela pode até ser validada. Mas essa questão do comparar com os outros é muito delicado. Sim. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação. Porque, por exemplo, na escola militar, muita gente condena a escola militar, então é bem por esse caminho. É você com você mesmo, Isso. não é você em relação ao outro. Isso. Se todos os alunos tirarem acima de 8, todos vão ganhar uma cordinha que se chama Lamar. Todos eles. Eu não estou competindo com você. Eu estou competindo comigo mesmo. Isso. Então, se todo mundo tirar 8, pode ser 200 alunos. Os 200 vão ganhar a cordinha do Alamar. Isso. Então, eu entendi. Eu vou... eu acho em prática. Eu acho que isso é muito importante. Porque nós temos cérebros em desenvolvimento de estágios diferentes. Então, como que eu condeno, né? A questão do comportamento, a gente tem que dissociar da questão do desenvolvimento de aprendizagem, né? Sim. O comportamento, ele precisa ser contido, porque as crianças precisam aprender a se relacionar. E muitas vezes o comportamento é dessa questão do relacionamento. Porque a criança, ela vai querer tudo que é para ela. Eu tenho 3 netos. Quando juntam os 3, é uma disputa o tempo inteiro. Então, é natural do ser humano essa disputa, né? E aí, eu tenho medo que a criança se transforme num pequeno bonzinho, num pequeno santinho, e não demonstre as suas emoções que são naturais, de frustração, de raiva, porque essas emoções vão ser condenadas. E são mascaradas, né? E são mascaradas. Eu, Cleusa, tenho experiência própria, eu era a santinha da família. Então, eu não podia manifestar os meus sentimentos que eram de raiva, porque eu fui colocada como a minha mãe me chamava de pequena São Francisca. Porque e as minhas irmãs eram mais agitadas, mais agressivas, mas eu não podia ser. Então, eu tive que engolir aquela parte que era minha, que era agressiva, ou que é difícil, que todos nós temos, para não frustrar a minha mãe. Eu não posso mostrar as minhas emoções negativas porque eu vou frustrar a escola. Sim. Né? E todas as emoções são naturais. E acaba que em algum lugar essa criança vai expor, né? Com toda certeza. Pode ser que não seja na escola, mas... Vai expor. E nós adoecemos em função disso. Né? Nós temos muitas doenças físicas que elas são de fundo desenvolvido emocional. Porque tem gente que fala assim, essa doença, isso daí é psicológico. Sim, é psicológico, mas eu vou pegar aqui um exemplo, né? Só para a gente configurar um pouquinho isso que eu estou falando. A gastrite. A gastrite é emocional. Eu já tive minha gastrite é emocional. Mas o que é? A minha alteração emocional faz com que eu produza substâncias ácidas no meu estômago que vai ferir a parede do meu estômago. Então, ela não é psíquica, ela não é inventada, ela é real, de fundo emocional. É isso, dor de cabeça, enxaqueca, dores nas costas, problemas na mulher, né, de ovário, de menstruação, de cólica. Nós temos uma infinidade de emoções que interferem na nossa saúde, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E a criança não é diferente, né? A criança não é diferente. Porque muitas vezes a gente fala, mas essa criança, ela é criança, não era para ter esse sentimento, mas tem. Tem. Não tem. Eu falo para você, na época da pandemia, minha filha estava com 8 anos. E as aulas online ela ficou muito desesperada com a aula online. Nossa. Porque ela nunca entrou em um computador, primeiramente. E a primeira aula eu pus no computador, não preparei, não falei, olha, a aula vai ser assim. Não, simplesmente a gente amanheceu com a escola fechada e os professores já dando aula no computador. Sim. E nisso ela foi para frente da tela,
ela via os colegas, via a professora, até ali tudo bem. Eu falei, ali tá a professora, aqui tá seus amiguinhos. Aí, quando a professora falou, agora é a sua vez de falar. Aí, ela tinha que ligar o áudio e falar. Ela saía, ela não falava, e quando ela falava, ela ia pro banheiro vomitar. Caramba, olha só. E ela começou com muitas alergias pelo corpo, feridas na cabeça. Sim. E aí, eu fui conversando, levei, né? Mesmo com tudo fechado, conversei com uma psicóloga, levei num dermatologista. E aí ela falou, é totalmente emocional. Sim. Tá trazendo essa angústia para ela. Sim, sim. E era um problema que ela teve na infância. Sim, hoje nós temos os Desencadeou. estudos da neurociência que estão espetaculares, espetaculares os estudos da neurociência, que trazem essa conexão toda do corpo, né? Que traz essas doenças físicas. E ainda bem que estamos tendo essa evolução nesse olhar, porque nós vivemos muito tempo tratando um sintoma e não tratando a causa do sintoma. Sim. E isso a gente pode trazer para as crianças também, sabe, Andressa? A gente precisa olhar aquela criança que está manifestando um sintoma. E o que é que está causando aquele sintoma? Na birra, no mau comportamento, na agressão. Então, eu acho que a gente precisa olhar esse ser humano, esse serzinho, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, com muito cuidado. E para os pais também. Eu quero deixar claro aqui que eu acho que as crianças que estão com problemas, elas também... Os pais também estão precisando de ajuda, não só a criança. Sim. Né? Precisando de uma orientação, de um esclarecimento, né? E nós temos uma gama gigantesca dentro da psicologia que possa ajudar. Tem psicologia, terapias familiares, né? Onde a gente faz... Criança muito pequena, até 5 anos, meu foco são os pais. Nesse caso, Nesses casos são os pais, porque você ajuda os pais a ajudar a criança. E a criança precisa, ela recebe muito mais dos pais do que fora. Então, quando a criança está agressiva, se a gente ajuda a família, a gente ajuda a criança. A escola não consegue educar uma criança tão pequena na questão emocional. Essa é a tarefa da família. E entra a questão, assim, do que é para você importante na sua casa e o que é importante na escola. Eu sempre falo assim, o que é importante na sua casa, eu não sei, porque vem a religião, vem a cultura da família e tudo, né? Vem ali o combo. E eu falo assim, o que é importante para mim na escola, eu falo para mim, para os nossos colaboradores, para os demais coleguinhas, é que essa criança, ela consiga conviver. Então, Exatamente. se ele acredita ou não em alguma coisa, para a gente, eu vou brincar, fada do dente. Tem criança que chega Papai feliz Noel. da vida. Porque meu dentinho caiu e a fada do dente foi lá e deixou uma moedinha. Aí o outro vai e fala, fada de dente não existe. Então, assim, é cultural. Aquela família tem a fada do dente, na outra família não tem a fada do dente. Sim. Então, a gente acaba ficando ali. Olha, você não podia falar isso pro seu coleguinha. Ele tem a fada do dente, mas a fada do dente não existe. Então, assim, o que eu quero chegar aqui, para nós, na escola, a gente tem que ensinar essa criança a conviver. Sim. Para quando chegar na adolescência, saber conversar bem, se defender. Sim. Mas, olha, isso eu acho muito importante que você está trazendo, Andressa, porque, veja, o nosso adolescente, a nossa criança, ela não vem com um chip que você vai fazer ela funcionar de certa forma. Olha, se alguém disser isso, você vai fazer isso. Se alguém fazer aquilo, você vai fazer... Não tem como, nós somos impulsivos, né? Nós somos reativos, nós disputamos o tempo inteiro. A criança disputa poder o tempo todo. Então, ela vai, sim, desqualificar o coleguinha. Isso é besteira, isso é fada de dente, não existe. Porque ele tem que mostrar o poder dele. Nenhum dos dois estão errados. E essa é a dificuldade, né? Aí a nossa dificuldade. Onde que a gente entra nessa história, né? As crianças se autorregulam. Eu digo que a gente interfere naquilo que realmente importa. Porque se você ficar tentando
adequar o que um falou, o que outro falou, o que um pensa, o que outro pensa, você não vai conseguir trabalhar. Sim. Não dá. Então, as crianças, elas acabam se ajustando, se autorregulando Mas a gente entre percebe elas. a família assim, o que que você, assim, educador, a monitora, o que que ela falou na hora para defender o meu filho que acredita da fada do dente? Eu falo assim, muitas vezes ela deixou o aluno conversar um com o outro. Uhum. Outras vezes se alterou demais e a gente vai lá, olha, não pode falar assim com o coleguinha. Então a gente fica muito assim, eu sinto essa dificuldade, sabe, de Eu diria para se impor distrair. mesmo. Você não é julgador, você não é juiz, a escola não é juiz, o professor não é juiz, e os pais precisam entender que os professores e a escola não são juízes, que vão dizer quem tem razão. No caso das crianças tão pequenas, eu diria para distrair. Você tirar ela daquele conflito usando a criatividade, usando uma brincadeira, tirando ela daquela tensão que está ali, daquela disputa. Mas você não tem como dar razão para um ou para outro, né? Então, o que eu faria é tentar E distrair. a gente tem ali dentro de uma sala todo tipo de pensamento, Claro. de criação. Sim. Como assim, o meu brinquedo favorito é X. Meu outro brinquedo, mas esse brinquedo, eu não brinco com esse brinquedo. Uhum. Né? Então, a gente fica muito assim, porque um amiguinho vai brincar. Mas eu não brinco com esse brinquedo, que esse brinquedo é de menino e que esse brinquedo é de menina. Uhum. Então, eu tento, assim, dentro da escola, eu tento fazer muita atividade que seja, assim, na psicomotricidade, coletiva, que desenvolve a parte física da criança, Sim, porque intelectual, a parte física desenvolve o cérebro. Pra gente fugir um pouco dessas questões, assim, Sim. brinquedo de menina e brinquedo de menino. Uhum. Então, eu na escola mesmo, eu falo assim, eu compro muito pouco carrinho e boneca, eu compro muito pouco. Agora eu compro muita corda, eu compro muitos brinquedos, assim, que a gente vai trabalhar a psicomotricidade, a Sim. corrida. Uhum. Eu sempre estou em busca de brinquedos, de atividades que desenvolvem mesmo essa parte, assim, do motora da criança, tanto fina como grossa, pra gente sair um pouco dessas polêmicas, sabe? Porque eu falo que é um mundo, assim, muito polêmico, é difícil Com a gente... certeza. Porque acaba, assim, eu tenho essa percepção, igual você falou, vou distrair com outras coisas, mas eu não sei se a pessoa que está lá na ponta, a minha monitora, a minha professora, ela vai ter essa mesma reação. E a gente não consegue controlar tudo. Controlar isso. Não consegue. Por mais que você explique, você fala, mas ali entra também o que ela acha, o que ela tem também, que ela carrega, de bagagem. A história dela, né? Aquilo que ela é como ser humano, aquilo que ela tem para dar. Eu falo, o que eu poderia dizer, Andressa, assim, é para acalmar esses pais, né? Não se preocupem, aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês estão oferecendo para a criança em casa é muito forte, é o que vai ficar com mais força, porque a palavra de pai e de mãe tem muito peso para a nossa vida. Tem. Lembra você, o que você vai lembrar mais? Do peso da palavra dos seus pais na sua educação ou do que um professor falou ou do que um monitor falou? Né? Então, nós vamos ter mais registros dentro de nós daquilo que é da família. Então, as famílias podem se acalmar um pouquinho nesse sentido, né? E não tem como, porque o seu lado da sua escola, que crianças tão precoces, é a segunda casa, né? Eles passam, às vezes, o dia todo. É a segunda casa deles, né? Mas não é a segunda família. É tão interessante isso, Cleusa, porque eu tenho alunos que passam 10, 12 horas com a gente, mas tem o sotaque do pai e da mãe. Sim, com certeza. Eu falo, gente, esse menino passa o dia todinho com a gente, mas na hora que ele abre a boca, ele tem sotaque paulista. Eu falo, é muito interessante isso. Exatamente. Porque aí mostra o poder da família, mostra o poder da família. Então, eu vou dizer bem seriamente aqui para os pais, este cuidado que vocês têm é único. Sim. Este cuidado que vocês estão tendo com os filhos, ele é primoroso, ele é especial. Não tragam para a escola o dever que é seu, que é da família. A escola, ela tem uma parte de responsabilidade, mas a responsabilidade maior é da família. Então, para eles se acalmarem um pouco nesse sentido, não tem problema se a monitora falou isso ou aquilo. Voltando a dizer, a escola não é juiz. Né? Sim. Então, temos que acalmar nesse sentido, né?
Que mais, Andressa, que você vê aí como algo que a gente poderia complementar aqui um pouquinho, que você acha que a gente poderia ainda ajudar esses pais, essas crianças? Eu acredito mesmo que a gente está indo bem a nossa conversa, né? Sempre o que vem mais, assim, me incomodando ou me deixando mais com desafio é isso mesmo, é a questão do que a gente tem, o nosso papel, assim. Por vezes eu já vi falando assim, meu irmão era professor e ele falava assim, eu sou professor, não sou educador. Ele usava essa palavra, eu sou professor, não sou educador. Aham. E eu falava assim, eu não consigo, acho que eu sou educadora e professora. Porque eu vejo que é indissociável. Indissociável. Não tem jeito. Ainda mais nessa primeira fase de vida, né? Com essas crianças que você está aí juntos, né? Sim. A criança, ela dá a resposta. A criança dá a resposta. E ela mostra a satisfação, a insatisfação dela, Mostra. né? As crianças são muito autênticas, são muito verdadeiras. Então, eu acho que a gente pode olhar para isso com um pouquinho mais de relaxar, não ficar se preocupando tanto, né? E, assim, dizer para os pais o seguinte, em relação, quando eu falo, né, de período de adaptação de criança, às vezes a família ela deixou 2, 3 dias, ela já quer que a criança já esteja adaptada. E eu vejo isso por mim. Uhum. Para eu me adaptar em um local novo, eu demoro. Uhum. Eu demoro ali, às vezes, mais de meses. Uhum. Para eu me adaptar, assim. Sim. Porque não é fácil. Claro que você não. se adaptar com outras pessoas, a uma rotina, a um barulho. Uhum. Tem criança ali que chega, dormia em casa sem nenhum barulho. Aí vai dormir ali na escola com outras crianças chorando. Sim. Então, é acalmar mesmo e ver que esse tempo de adaptação, às vezes, demora muito tempo. Sim. Sim. Não é, mas eu cheguei, já tem um mês e meu filho ainda resiste. Sim. Porque é normal resistir. Claro. Eu acho que a gente também pode falar um pouquinho, Andressa, sobre a segurança emocional. Uma criança que ela tem certeza absoluta que ela é amada na casa, ela se desprende da casa com mais facilidade. Então, nós temos o apego seguro. A gente chama de apego seguro e apego inseguro. Uma criança que ela tem toda essa segurança emocional, essa bagagem de certeza absoluta de que os pais estão ali, que correspondem às expectativas, às necessidades básicas da criança, ela vai sair de dentro de casa com mais facilidade. Eu acho que é mais difícil os pais lidarem com as emoções deles, do desapego, do que até as próprias crianças, né? Porque se o pai fica inseguro, o radarzinho da criança também vai ficar inseguro. E eu percebo assim também, é o seguinte, muitas vezes a gente vai levar o filho para a escola, o filho não quer ir. Mas meu filho não quer ir para a escola. Eu percebo assim que o pai procura um problema lá. Entendi. Mas não é um problema lá. Por vezes eu falo, quantas vezes eu queria ficar em casa? Uhum. Não é normal isso, você falar, nossa, hoje tá quente demais, eu não queria nem andar na rua. Uhum. Hoje tá muito frio, eu queria ficar aqui em casa. Uhum. Então, a gente precisa entender que nossos filhos, eles também têm esses desejos. Lógico. E que é preciso a gente explicar, olha, o papai e a mamãe, o papai e a mamãe vai trabalhar, eles vão trabalhar, nós vamos trabalhar. Uhum. Eu não tenho a opção de ficar em casa. Uhum. Mas eu acredito acho que o pai leva aquela culpa. Sim. Deixei chorando. Isso. Mas por que chorou? Aí tem que achar um problema ali. E a gente busca. Eu sou um tipo de diretora que quando eu vejo uma criança chorando muito, eu vou atrás. Claro. Para saber por que tá chorando tanto, o que tá diferente. E quando a gente vai conversar com a criança responde, que eu queria ficar na minha casa. Claro. Queria ficar com o meu cachorro, queria ficar... Lógico. E que é natural isso. Natural. Né? Mas aí, veja, a gente não pode... eu acho que essas coisas também são muito delicadas. Porque se a pessoa pode ficar com a criança em casa eventualmente, a mãe, vamos lá, a mãe está de férias e a criança vai para a escola, pequenininha, de 3 anos, 4 anos, a criança quer ficar com a mãe está de férias, está em casa e ela está na escola, quer aproveitar esse momento com a mãe. Por que não? Então, a mãe pode sim ficar com a criança em algum momento. Conversa com hoje a escola, eu vou tirar né? o dia. Fala, olha, eu vou faltar tantos dias, Isso, não tem problema. A criança fica ali, naquele seio familiar que é gostoso também, né? Então, a gente precisa validar isso. Quando nasce um irmãozinho. Exatamente. Nós estamos com casos, assim, de criança que nasceu um irmãozinho, ele vai e o irmão fica. Fica em casa, E talvez é o momento da criança também ficar lá em casa, né? Para os pais é melhor que ela vá para a escola, né? Mas, às vezes, pode ficar. Reduzir um pouquinho, né? Vai um pouquinho hoje à tarde. Isso. Amanhã você vai de manhã, mas conversar com essa criança. Sim. O que eu vejo ultimamente é que, veja,
nós estamos com a criança é o centro da casa. A criança as vontades delas, necessidades delas são as prioridades. E eu vou dizer aqui com toda certeza e toda segurança que isso nem sempre é positivo. Essa centralização da infância, como ela sendo o que a família vai gerir-se em torno das necessidades primárias da criança, nesse sentido, ela não é positiva, né? A família, quem é o centro da casa são os pais. Eles são o centro da casa. Então, é muito doloroso e muito difícil hoje nós colocarmos isso com uma clareza muito grande, de que os pais, eles têm necessidades e as crianças se adaptam às necessidades dos pais, tá? Esse é primeiro. É o contrário que está acontecendo, né? Nossa, então, eu nem vejo mais. Isso. E aí, você está criando crianças que são centradas nelas mesmas o tempo inteiro e não aprendem a fazer papel empático. Né? Por mais duro que isso seja, é muito importante que se converse. Porque uma criança, senão eles vão se tornar pequenos reizinhos, pequenos ditadores com as necessidades deles em primeiro lugar em tudo. Pode ser assim, né? Infelizmente, eu acho que tem muita gente que não vai gostar do que eu estou falando. Mas é difícil também pôr em prática. Mas isso não quer dizer você não atender as necessidades básicas de uma criança, que é de segurança emocional, que é da alimentação adequada, que é de um sono que seja o suficiente, você, né? Às vezes, deixar de sair para essa criança dormir. Exatamente. Então, é claro que as necessidades básicas de uma criança, elas precisam ser atendidas. Não é disso que eu estou falando para ser negligentes, né? É um lugar que eu coloco que tudo está centrado nas necessidades de uma criança. E aí os pais perdem a vida, né? Em função disso também, né? É muito... E é difícil, né? Hoje em dia não existe a receita de bolo, né? Não existe. Falar, eu vou ser um pai assim, quantos erros eu já cometi também, sim, como mãe. Uhum. E hoje eu tento, assim, eu falo, o que eu devo fazer para acertar, para ser o melhor, dar o meu melhor. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Mas você pode ser a mãe mais perfeita do mundo e o pai mais perfeito do mundo que os filhos vão reclamar. Eu estava comentando isso hoje com meu companheiro. Você pode dar tudo à criança, que ele vai achar um lugar para reclamar. Porque não... A minha experiência de vida é diferente da experiência de vida do meu filho. Sim. Ele vai absorver o mundo de uma forma que é diferente da minha. Então, eu posso oferecer tudo que eu quero para o meu filho, que ele vai absorver o mundo da forma dele e não da minha. E é tão difícil você comparar, porque eu falo assim, lá em casa, o meu esposo, ele veio de uma família bem assim, realmente pobre. Bem pobre, ele conta, assim, as histórias de vida, de superação. E ele teve uma história de superação muito grande. Ele saiu, assim, de uma situação impossível. Eu falo que o livro dele tinha que ser o impossível. Uhum. Foi lá e fez. E ele saiu de uma situação bem impossível para os olhos humanos, assim. E ele conseguiu conquistar muitas coisas na vida dele com estudo, com muito esforço. E aí, às vezes, a gente quer que o nosso filho tenha o mesmo esforço. Tudo pronto. Você oferece tudo pronto para o seu filho. Aí a gente fala, nossa, meu filho não tem aquele esforço. Aí meu marido usa essa frase, assim, meu filho não tem o sangue no olho. Uhum. Aí a gente chegou um dia, a gente deu gargalhada. A gente falou, que sangue no olho que a gente quer que ele tenha? Se ele nem passou. Por isso. Ele tem cama quentinha todo dia, ele acorda, tem café da manhã, ele tem comida na mesa, ele tem tudo. Uhum. Como é que eu quero que ele aprenda a dar valor por aquilo que ele... Que sangue no olho é esse que a gente busca no nosso filho, que a gente teve? Não tem como. Não tem como. A experiência é única de cada um. Sim. E aí, essa é a prova concreta da resiliência. E seres resilientes são felizes. A felicidade está no encontrar a resiliência. E a resiliência é eu transformar as minhas dores, os meus sofrimentos em sucesso, em alegria, em gratidão. E aí entra a questão da família que a gente escuta muito. Eu quero que meu filho seja feliz. Eu não quero exigir demais, porque eu fui exigida demais, então eu quero que meu filho seja feliz. Não, gente, E aí a gente vive em torno, assim, de uma felicidade para essa criança, para essa pessoa, que não existe. Não existe. E os nossos filhos, a gente for perguntar, muitas vezes eu falo, filha, você tá bem, tá feliz? Tô, mãe, tô super bem. Uhum. Tá feliz daquele jeito. Exatamente. A felicidade são momentos. Isso. Não é um estado, eles são momentos, né?
Então, a gente não pode imaginar que felicidade é sempre todo. Isso não existe, gente. Não existe. Para mim, a felicidade, a superação é eu aprender a lidar com os desafios e não a não ter desafios. E tem que ter. Tem que ter, porque eu vou me sentir capaz me fazendo esse enfrentamento das minhas dificuldades. É nesse lugar que eu reconheço a minha capacidade. E não em eu ter tudo pronto. E não é poupando. E não é poupando. Não é poupando. Né? Ah, não quero que aconteça Nossos filhos não são, as crianças não Não. são de vidro. Não quebram. Pode ficar tranquilos, né? Eles vão aguentar, eles vão. Andressa, nós estamos caminhando aqui para já o finalzinho do nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? O que você gostaria de deixar aqui, né, para os pais, né, até mesmo para os seus funcionários, né, alguma mensagem, alguma coisa que a gente possa acrescentar, porque longe de a gente condenar as famílias, muito pelo contrário, Isso. né? É trazer todo mundo junto para essa reflexão. Eu sempre falo uma frase assim: a escola ela tem que ser uma via de mão dupla. E todas as vezes que eu vou apresentar a escola, eu falo assim para a família: olha, você chegou em um lugar que você vai ter apoio, que nós vamos trabalhar juntos. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer mudança dentro de casa, o pai viajou, eu quero tirar a chupeta, estou querendo fazer o desfraude, nós estamos aqui. Uhum. Nós estamos aqui. Eu falo isso tanto para os pais como para a minha equipe interna. Eu falo para as meninas assim, lá a maioria são mulheres, né? Então, eu falo assim para as meninas: gente, nós passamos desafios dentro de casa, nós somos mulheres. E nós temos nossos problemas, nossos desafios. Então, vocês saibam que vocês têm com quem contar. Claro. Nós não somos aqui uma máquina de trabalhar. E eu falo também... E produtores de felicidade. Não. Nós temos os nossos dias bons, os nossos dias ruins, nossos dias péssimos. Mas uma coisa eu sempre falo: nós temos nossas obrigações. E é da mesma forma com os pais. Eu falo: vocês têm as obrigações de deixar, né, de sair para ir para o trabalho, trazer o sustento para dentro de casa. Isso a gente não pode levar isso como culpa. E o pai, ele tem que se sentir confortável e saber assim: eu escolhi a escola e eu tô tranquilo. Para eu ir trabalhar, eu falo, ele precisa trabalhar ciente de que o filho dele está bem. Ele precisa confiar, né? Ele chorou, vai passar. Porque às vezes passa em menos de 5 minutos. 5 minutos eu tô falando ainda que é muito. Quando ele já interage com um amiguinho, entrou na sala, o choro acabou. Então, nós estamos ali para qualquer desafio. Vamos lutar juntos. Entender juntos. Eu falo assim que eu tô em processo de aprendizado sempre. Sim. Como mãe, como diretora, como colega, como amiga. Então, ali na escola, nosso papel é esse. É essa via de mão dupla. Então, eu sempre falo isso com as famílias, assim: vocês encontraram uma escola, sim, mas vocês encontraram também uma segunda família. Claro, uma parceria, né? É uma parceria. Então, se não for para ser uma parceria, a gente não consegue ir para frente. Tanto da nossa parte também, quando a gente manda uma tarefa de casa e aí volta a tarefa toda. Aí eu falo, a gente também fica triste, a professora fica. Fala, nossa, mandei, veio tudo, né, derramou suco, fez isso. E a gente explica para a criança: olha, quando você for fazer a tarefa, não é hora de tomar suco. É a hora da sua tarefinha, a hora de você fazer o seu dever, o seu prazer de casa. E a própria criança precisa ter esse cuidado. Então, a gente fala assim: o que a gente não quer pra gente, a gente não faz com o próximo. E é esse aperto de mão que a gente fala com os pais ali. Essa troca, né? Essa troca, é o tempo inteiro. Porque o principal ali não é a minha vontade, não é a vontade do pai, mas é o que a gente está fazendo por aquele ser humano. Sim. Bacana. Né? Eu acho que esse é o nosso lema, assim, da escola. Que legal, bacana. Eu acho que é isso. Eu acho que é a gente acalmar o coraçãozinho de pai e mãe, porque realmente não é fácil deles entregarem aquilo que é mais precioso para um outro lugar, né? Mas é necessário, porque senão nós vamos criar nossos filhos dentro de uma redoma de vidro e nós não vamos ajudar eles nesse sentido, né? Então, tem que expor. Né? E criança chora mesmo, criança sofre mesmo, criança se frustra mesmo, criança vai disputar o poder mesmo, faz parte da natureza humana. Então, acalme o coraçãozinho de vocês, está tudo bem, eles vão crescer e vão se virar. E relembrando, né, que a felicidade não é as crianças não terem dificuldades, elas aprenderem a lidar com as dificuldades. E isso é desde cedo, porque seres humanos completamente felizes não existe.
Não existe. Nós temos momentos de felicidade. E são estes momentos que nos fortalecem para lutar por aquilo que é desafiador. Sim, e o que a gente sonha, né? Exatamente. Fala, a gente tem que... Eu sempre falo para as minhas funcionárias, eu falo, o dia que o sonho morrer... Porque o que nos move é a gente... Sim. Querer algo no outro Lógico. dia, assim. O que eu quero fazer hoje é porque o que eu quero que aconteça comigo amanhã. Sim, e validar aquilo que eu tenho hoje, né? Como eu quero estar amanhã, daqui um ano. Sim. Então, é o que eu vou fazer hoje, senão eu vou estar no mesmo lugar. E hoje eu tenho que agradecer aquilo que eu quis ontem. Isso. Eu não posso esquecer dessa parte. Bom, Andressa, eu quero te agradecer muito por você estar aqui no nosso podcast Na Trilha da Adolescência, né? E a gente sempre pode estar aqui conversando mais. Eu acho que esse trabalho com a primeira infância ela é muito importante. Sim. Esse preparo, né, com as crianças para se tornarem adolescentes mais saudáveis, mais seguros, né? Que consigam enfrentar os seus desafios, né? Então, muito obrigada, né? Eu agradeço pelo convite. Foi maravilhoso esse bate-papo, importante. Muito importante mesmo. Obrigada mesmo. E vocês sigam nossos canais, curtam, compartilhem, deem sugestões. E muito obrigada a todos.